muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, tudo bem? Andrei Matos aqui com vocês mais uma vez no Outros Giros. Outros Giros hoje um pouquinho diferente. Você está acostumado a gente falar das notícias, da gente levar para você as informações de tudo que está rolando no nosso país e no mundo, né? Com um olhar um pouco diferente, com uma temática um pouquinho diferente. E hoje eu quero bater um papo com vocês. Hoje eu quero dar uma opinião, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Esse vídeo de hoje, ele é mais nesse sentido, porque nesses últimos dias a gente tem vivido os piores momentos com a pandemia da Covid-19 no nosso país. Todos os dias o Brasil tem batido recordes de novos casos e principalmente recordes de óbitos devido a essa doença que mudou o mundo há um ano atrás, desde que foi identificada aqui no Brasil e desde que foi diagnosticada, né, identificada também lá na China. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que talvez fazer uma comparação, olhar para outros países e ver o que a gente pode aproveitar de bom, o que a gente não deve fazer, porque exemplos eles estão aí, né, no mundo para que a gente olhe, para que a gente reflita, que a gente siga os bons e que a gente não repita os maus exemplos. Os nossos próprios maus exemplos a gente não pode repetir. Aqui no Brasil a gente fez uma quarentena muito meia boca. Se teve quarentena, né? Se a gente pode chamar o distanciamento que a gente fez aqui desde março do ano passado como um distanciamento de fato, né? Fecharam-se as portas do comércio, algumas lojas, ficamos só com serviços essenciais, mas a gente sabe, a gente vê nas redes sociais e a gente vê nos sites de notícia que não é exatamente assim que está funcionando, né? O famoso lockdown que muitos países adotaram, países inclusive com líderes negacionistas, né, mas que viram que na hora que apertou de fato a situação era o único jeito, acabou sendo a solução e é a única solução para que a gente evite que esse vírus ele contamine mais pessoas, para que esse vírus ele mate mais pessoas. Protocolos de saúde que também entraram na nossa vida, no nosso dia a dia, também sendo seguidos bem parcamente, né, de forma ali bem irresponsável e até cômica de certas vezes, porque a gente sai na rua e a gente vê as pessoas usando máscara aqui, né, máscara abaixo do nariz, ou no queixo, ou na mão. Então assim, são protocolos que não estão valendo, né? São protocolos que não estão sendo respeitados porque não está havendo nenhuma segurança, eles não estão evitando que o contágio e que esse vírus passe de pessoa para pessoa. E é claro que a gente também vê o que os nossos líderes, o que as nossas forças de saúde, o que o nosso país tem feito para poder evitar, para poder não deixar com que essa doença ela mate mais brasileiros. Já são mais de 274 mil brasileiros mortos devido à Covid, e o governo federal, na figura do presidente, na figura do ministro da Saúde, eles parecem não se importar, eles parecem de fato não ligarem para as vidas dos brasileiros, né? E aí a gente pode começar as comparações, por exemplo, se a gente for falar da Itália, né, que lá no início da pandemia foi um país que chamou muita atenção pelo número de mortos e pelo número de contaminados e tudo que aconteceu, né, no país no período mais grave da doença, que foi lá para março, abril, né, do ano passado. A gente teve um desenvolvimento da doença e chegamos aí a um patamar mais alto, né, das mortes diárias lá na Itália, a 900 pessoas. Hoje, 900 óbitos aqui no Brasil, ele quer dizer redução, porque a gente está todos os dias colocando mais de 1.000 pessoas nessa conta. E não são números, né? Eu quero falar isso aqui também, não são números, são pessoas. São pessoas, são pais, são mães, são avós, são filhos, que todos os dias estão perdendo a vida para essa doença por responsabilidade do governo, por responsabilidade das pessoas, por responsabilidade, enfim, de um grupo, de um coletivo, né? Eu acho que todos nós temos parte nesse conjunto todo. Se a gente for comparar, por exemplo, com o pior país em que se comportou com o coronavírus, que é os Estados Unidos, né, que são os Estados Unidos,
O próprio ex-presidente Donald Trump, que é o ídolo, né, do nosso presidente aqui, que também foi negacionista, também descreditou a doença, também disse que a economia não podia parar, quando ele viu a situação apertando, ele também deu jeito, ele também tentou ajudar, ele comemorou e incentivou a produção de vacinas, usou uma lei de guerra para fazer as empresas produzirem respiradores para os americanos que estavam precisando. E assim, o Donald Trump e os Estados Unidos são exemplo a não se seguir. São mais de 515 mil mortes nos Estados Unidos. Os dias, né, com mais mortes, os piores dias dos Estados Unidos, chegam a bater 5 mil mortes por dia. Então, assim, de fato, é um exemplo que a gente tem que colocar ali na vitrine como jamais a ser seguido. Se tem alguma coisa dos Estados Unidos que a gente pode falar que a gente deva seguir, é quando teve a virada, quando o Joe Biden entrou na presidência e incentivou a produção das vacinas, e incentivou a produção do desenvolvimento desse antídoto que a gente tem hoje para lutar contra a Covid. Ele anunciou, inclusive, essa semana que até maio vai ter doses suficientes para todos os adultos, né, para toda a população adulta dos Estados Unidos. Essa previsão que era para julho e conforme esse trabalho foi desenvolvido, agora vai ser para maio. E se a gente quer um outro exemplo, de fato, para colocar num estandarte e tentar olhar para esse exemplo e entrar nele, né, e desenvolver esse trabalho, é o da primeira cidade, né, da primeira região que sofreu com o surto da Covid, que foi Wuhan, na China. E por incrível que pareça, gente, eu sei que vai ter um monte de gente que vai comentar esse vídeo falando contra o fique em casa, que vai ter muita gente falando contra o lockdown, que vai ter um monte de gente comentando esse vídeo falando que é irresponsável a economia. Mas não tem jeito, não tem outro caminho. O Wuhan fez um lockdown sério, mesmo com todos os problemas que eles têm lá, um governo autoritário comunista, a omissão de informações, tudo isso de fato aconteceu lá na China, tudo isso de fato aconteceu em Wuhan. Mas hoje, por exemplo, Wuhan vive uma vida normal. A última morte por coronavírus na cidade foi em abril do ano passado. Então, assim, é um exemplo de fato a ser seguido. Os chineses, eles combateram a doença com uma seriedade gigante, com protocolos e com determinações e com eficiência pública muito grande. A gente vive o pior momento da pandemia no Brasil. Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. Se você puder, é para ficar em casa sim. Se você tiver que fazer qualquer outro tipo de serviço, se você tiver que comprar alguma coisa, vá com a máscara, usando ela certo, usando ela protegendo a sua boca e o seu nariz. Lave as mãos constantemente, use álcool gel. Por mais que a gente possa parecer repetitivo, por mais que a gente possa parecer chato às vezes, e eu sei que é chato ficar falando as mesmas coisas, eu acho que é o único jeito. A gente pegar esses exemplos bons, que hoje a gente tem, né, em Wuhan, na China, por exemplo, a gente tem na Nova Zelândia, a gente tem em Cuba, e, né, são todos países que os apoiadores do presidente falavam mal e falavam que o Brasil podia se tornar, mas que hoje são os exemplos bons que a gente tem para seguir aí contra essa doença que ainda assola o nosso país e que ainda assola o mundo. Fica aqui o nosso pesar a todas as pessoas que perderam entes queridos e importantes, nosso desejo de força para essas famílias e que vocês se cuidem, gente. Que vocês fiquem bem e que a gente possa viver dias melhores. Mas, por enquanto, a nossa recomendação e a nossa torcida é que esses números comecem a baixar. Esse foi outro Giro de hoje. Grande abraço e até a próxima, gente.